Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Lucas e neste vídeo eu vou resolver algumas questões ligadas ao conteúdo de espaço vetorial, mas com foco em subespaços gerados e somas diretas. Já te adianto que esse vídeo inclusive faz parte de toda uma playlist que eu estou lançando de exercícios resolvidos dentro do conteúdo de álgebra linear. Vale muito a pena que você literalmente maratone aí na playlist, tá bom? Se não for inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe com mais pessoas para difundir também esse conteúdo. Pessoal, é o seguinte, a primeira questão que eu vou trazer para vocês, ela diz o seguinte, determine, deixa eu escrever aqui o enunciado, se V1 igual a 112, V2 igual a 101 e V3 igual a 213, geram R3. O que acontece? A gente já sabe que o espaço R3 ele tem dimensão 3, ok? Então, esses três vetores, eles necessariamente gerarão R3 se eles forem LI, tá bom? Esse é um ponto que a gente pode aí utilizar. Então, vamos fazer o seguinte. Para verificar se esses três vetores são LIs, a gente pode fazer o jeito padrão mesmo, quando a gente trabalha com vetores linearmente independentes. A gente faz uma combinação linear deles, igual a zero, e vê exatamente como é que é a dinâmica dos coeficientes. Então veja bem. Suponha que eu tenho uma combinação linear, né? De fato. Se existem alfa, beta e gama reais, tais que alfa que multiplica o primeiro vetor, mais beta que multiplica o segundo vetor, mais gama que multiplica o segundo vetor, dê exatamente o vetor nulo, né? Ou seja, o nosso zero. Isso aqui vai implicar o seguinte, né? Vai implicar, fazendo as continhas, alfa mais beta mais gama, alfa mais gama, 2 alfa mais beta mais 3 gama igual ao vetor nulo. Por igualdade, né, das entradas que nós temos aqui, nós vamos chegar então em um sistema, né? E o sistema é o seguinte, é alfa mais beta mais gama igual a zero, alfa mais gama igual a zero, 2 alfa mais beta mais 3 gama igual a zero. Olhando para a matriz ampliada desse sistema, ela vai ser a seguinte matriz, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 3 e 0. Eu quero te fazer um convite para você olhar uma coisa comigo, né? O primeiro vetor que nós tínhamos aqui, deixa eu ver se eu não cometi nenhum equívoco, tá certo mesmo? É 1, 1, 2, que é justamente essa coluna aqui. O próximo vetor é 1, 0, 1, que é exatamente essa coluna aqui. E o próximo é 2, 1, 3. Ainda bem que eu anotei isso aqui agora, né? Porque eu acabei fazendo uma continha aqui errada, mas a gente ajusta. Que tá aqui, 2, 1, 3. Ok? O que acontece? Uma outra forma de você já ir direto ao ponto, né? Uma vez que a gente trabalhando com R3, era já colocar eles em forma de coluna. Só fiz mostrar praticamente para vocês como é que a gente chega nisso aqui lá. Mas já dei para ter direto ao ponto. E agora a gente vai deixar essa matriz na forma escalonada, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer L2 e vou substituir por L2 menos L1. E L3 eu vou fazer L3 menos 2L1. E aí vai ficar o seguinte, né? 1, 1, 2, 0. Vai ficar 0, menos 1 e 0. 0, 1, menos 2, que dá menos 1. 3, menos 4, que dá menos 1 e 0. Pessoal, basta você agora fazer L3 menos L2, que automaticamente vai ficar a seguinte, né? 0 menos 1, 0, 0, 0, 0. Se você ainda quisesse ter feito, né, depois disso aqui, fazer L2 menos L2, L2, né? Para ficar só mudando o sinal e aí fica bem bonitinho. Vai dar exatamente isso aqui. Então, o que acontece? A nossa matriz dos coeficientes tem posto 2. A minha matriz
Tem posto 2 e a minha matriz ampliada também tem posto 2. Né? Sempre tem duas linhas não nulas. Então a gente tem que P de A é igual a P de C. Então o sistema tem solução. E de fato ele teria que ter solução porque ele é um sistema homogêneo. Então, pelo menos a solução trivial, que é alfa, beta e gama ser igual a zero, iria funcionar. Só que agora a gente vai analisar, né, a dinâmica da quantidade de incógnitas. Eu tenho aqui, ó, a incógnita, no caso, alfa, beta e gama. São 3 incógnitas. E o posto é 2. Então, quando eu faço 3 menos 2, dá 1. Né? Ou seja, a nulidade ela é diferente de zero. E por esse motivo, uma vez que tem essa diferençazinha aqui, então, no final das contas, a gente vai ter que esse sistema, de modo particular, ele vai ter infinitas soluções. E aí, se ele tem, então, infinitas soluções, isso quer dizer para a gente que não necessariamente os vetores são LI. Vamos ver juntos o porquê. Pelo esse sistema que está aqui agora, a gente tem que alfa, né? Deixa eu colocar assim. Daí, ó, alfa mais beta mais 2 gama é igual a zero. E a segunda equação quer dizer que beta mais alfa é igual a zero. Isso aqui implica, então, que beta é igual a menos alfa. E aí, substituindo, vai ficar aqui alfa menos gama mais 2 gama é igual a zero. Ou seja, alfa mais gama é igual a zero. Resumindo a história, alfa também é igual a menos gama. A solução desse sistema, então, né? Então, ou seja, a solução do sistema é dada pelo seguinte conjunto, né? Então vai ser literalmente o alfa vai ser, ó, menos gama, o beta menos gama e o gama aparecendo aqui, né? Tal que o alfa, no caso, tal que o gama, ele seja real. E aí, como eu falei para vocês, é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Então eu não tenho somente a solução, que seria todos os escalares sendo aí iguais a zero. Resumindo a história, né? Então vou até colocar aqui, portanto, né? Como temos infinitas soluções, os vetores não são ali. Logo, não geram o R3. Certo? Isso é muito importante para que a gente possa entender. Agora, vamos fazer um comentário aqui, até mesmo para que vocês possam aprender a resolver essa questão ainda mais rápido. Primeira coisa, como eu falei, nós estávamos em R3. Automaticamente, eu poderia ter pegado esses 3 vetores e ter, colocado eles um em cada coluna, né? E aí apareceu 0, 0, 0, visto que eu quero analisar aí se eles são LI ou LD, então vai aparecer essa igualdade com o 0 aqui, porque é um sistema homogêneo. Deixava na forma escalonada e você ia analisar o valor do posto. Pessoal, se o posto der exatamente 3, quer dizer que eles são LIs, ok? Mas, se por acaso der posto 2 ou posto 1, então, no final das contas, eles, nesse caso, eles são linearmente dependentes. Alguém é combinação linear dos outros dois. Então, no final das contas, é isso que a gente está chegando aqui dentro, né? Então, eles não geram R3 de modo nenhum, certo? Na verdade, a solução desse sistema vai dar exatamente como eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui menos 1 e 1. Alfa, né? Alfa não, gama. Gama real. Então, na verdade, se a gente tivesse dado aqui uma outra ideia, então, como eu falei para vocês, teria que ter dado posto 3. Como não deu posto 3, então nós vamos ter essa dinâmicazinha aqui, tá bom? Pessoal, então vamos para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui o enunciado da próxima. Tem muita questão que eu trouxe aqui para vocês, eu tenho que me organizar, né? Ó, por exemplo, vamos fazer uma em que vai aparecer vetores R3 que vão de fato gerar. Veja bem. Determine se os vetores geram R3. Então, é uma outra questão aqui. Aí, como eu já fiz para vocês uma antes, então, nesse caso aqui, eu vou ser mais rápido. O que é que a gente vai fazer?
Vamos já colocar automaticamente esses vetores aqui como sendo as colunas, ó. E a última vai ser 0, 0, 0. Justificativa já foi feita agora há pouco. E aí vamos colocar na forma escalonada. Então vai ser L2, vai ser L2 menos L1. L3, L3 menos L1. Então vai ficar, né? 0, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 0. Ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, só para deixar na forma escalonada bem bonitinho. Então, eu vou fazer primeiro, né? Linha 1, eu vou colocar meio e vou permutar a linha 2 com a linha 3. E aí vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ok? Automaticamente eu já vou também fazer o seguinte, linha 3, 1 terço, melhor, linha 2, 1 terço, linha 2. Vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 1. E aqui vai ficar 1 terço, 0, 0, 0, 1, 0. Pessoal, olhando bem aqui, posto da matriz ampliada é 3 e dos coeficientes também é 3. Então, atenção! Posto deu 3, já que estamos em R3, que tem dimensão 3, então os vetores são ali. Então, logo, os vetores são ali. Galera, a dimensão é 3 e eu tenho um conjunto de vetores que é ali, automaticamente eles também têm que gerar, né? Portanto, geram R3. Tá certo? Então, espero que esses dois exemplos, né, um que gera e outro que não gera, tenha deixado aqui para vocês bem clara essa ideia, né? E aí, continuando a dinâmica de subespaços gerados, né, eu quero pedir o seguinte para vocês. Ó. Verifique se 2, 3, menos 7 e 3 pertence ao seguinte subespaço. Ao gerado por 2, 1, 0, 3, 3, menos 1, 5 e 2, menos 1, 0, 2 e 1. Então vamos lá analisar, né? Se ele de fato estiver, né? Então, suponha que ele está. Então, que existem, como são 3 vetores, então vai ser um alfa, um beta e um gama em R, tal que esse vetorzinho é uma combinação linear dos outros. Então, e aí o que acontece, né? Uma vez que eu estou supondo que é combinação linear, então bora resolver esse sistema, né? Então vai aparecer o seguinte pra gente, ó. Eu vou colocar de cara. 2 alfa mais 3 beta menos gama igual a 2. Alfa menos beta igual a 3. E vai aparecer também 5 beta mais 2 gama igual a menos 7. E por fim, 3 alfa mais 2 beta mais gama igual a 3. E aí colocando, né? Então, analisando aqui a matriz ampliada desse sistema em questão, vai aparecer 2, 3, menos 1 e 2, 1, menos 1, 0 e 3, 5, vai aparecer 0, 5, 2 e menos 7, e vai aparecer também 3, 2, 1 e 3. Observem que eu acho que é importante a gente fazer esse comentário, é que aqui aparecem exatamente as componentes, né, do meu vetor que eu estou procurando, aparece na parte, né, que sobra quando eu olho só dos coeficientes, e aparecem os vetores aqui, ó. Ok? E aí, galera, vamos agora colocar na forma escalonada, né? Então, como eu estou vendo já um aqui, então eu vou fazer logo assim, eu vou permutar linha 2 com linha 1. Então, já aparece assim. E agora, eu vou fazer o seguinte. Linha 2 vai ser linha 2 menos linha 1.
E linha 4 vai ser linha 4 menos linha 1. Então vai aparecer, né? Vou repetir a primeira linha. Vai ficar 2 menos 1. Ou melhor, é para ser menos 2 linha, né? E aqui 3. Vai aparecer um 0. 3 menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então vai dar 5. Menos 1. E aqui vai dar menos 6. E aí o 2 vai dar menos 4. A próxima linha não vai ter nenhuma alteração. E a outra vai dar 0. Aí vamos lá. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Com 2 dá 5. 1. E menos 9, 6 dá 6. No caso, menos 6, né? Espero que eu não esteja errando conta. Agora vamos lá continuar. Vou fazer o seguinte. Linha 3, menos linha 2. E linha 4, também menos linha 2. 0, 5, menos 1 e menos 4, 0, 0, 2, no caso agora mais 1 dá 3, menos 7, mais 4, menos 3, 0, 0, 1, mais 1 dá 2, menos 6, mais 4, menos 2. Ajudou bem, não faz resolver isso aqui. Então, vamos lá. Linha 3, eu vou substituir por 1/3 dela, e linha 4 por 1/2 dela. Então vai ficar 1, menos 1, 0, 3, 0, 5, menos 1 e menos 4, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1 e menos 1. O que é que nós entendemos daqui então? Né? Olhando, né, para a dinâmica, né, de cada... Lembrando que aqui é um alfa, aqui é um beta, aqui é um gama. Automaticamente nos diz que gama tem que ser igual a menos 1. Né? Como gama é igual a menos 1, olhe para cá. Ó. Diz que 5 beta menos gama é igual a menos 4. Só que acontece, gama é menos 1, então vai ficar mais 1. Menos 5, e portanto beta também é igual a menos 1. E aí eu olho agora para a primeira linha, né? E vai ficar o seguinte, ó. Alfa menos beta é igual a 3. E aí, alfa menos menos 1 é igual a 3. Alfa mais 1 é igual a 3. Então, alfa é igual a 2. Então, a pergunta era justamente o seguinte, né? Verifique se de fato está. Então, sim. Como o sistema tem solução, temos que o vetor específico ele pode ser escrito como combinação linear dele. Já vou colar aqui como é que está a cara dos vetores, né, para não errar. O alfa é 2, o beta é menos 1, então já pode colocar aqui como sendo menos 1. E menos 1 também, o outro, né? Então, galera, de fato, ele está no subespaço gerado. O que é que poderia acontecer nessa questão? Na hora de resolver o sistema, a gente não encontrar a solução, né, da posto da matriz ampliada, diferente do posto da matriz dos coeficientes. E caso isso chegasse a acontecer, é porque eles não estavam no subespaço gerado. Um exemplo, que eu não vou fazer com vocês, mas eu vou deixar como exercício, né, seria você analisar, por exemplo, que o vetor dado por 1, 1, 1 não está nesse subespaço gerado. Eu não vou escrever os vetores, não. Mas são aqueles mesmos que eu dei para vocês agora há pouco, né? Esse aqui vai ficar como exercício. Já adianto que esse vetor não está nesse subespaço. Então você vai fazer a mesma coisa que eu fiz e na hora de você resolver o sistema, você vai verificar que o sistema não tem solução. E aí, uma vez que ele não tem solução, a forma de resolver vai ser bem mais simples. Tá certo? Agora vamos voltar de novo àquela discussão que eu já tinha trazido no início do vídeo. Né? Era a pergunta se tal subespaço de fato gera ou não gera, por exemplo, o R3. E aí eu trago para vocês a seguinte dinâmica, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente poder analisar. Então, ó, determine
Vou fazer até melhor, né? Os subespaços de R3 gerados pelos conjuntos. Item A. Aqui eu trago o conjunto A formado por esse vetor que está aqui. 2, menos 1 e 3. Veja bem, ele não pode gerar o R3 todo. Por quê? A dimensão do R3 é 3. Embora ele seja um conjunto unitário, formado por um vetor não nulo, então já sei que esse vetor automaticamente é ali, não tem como ele gerar o R3 todo. Tudo bem? Então o que é que vai acontecer? Na verdade, ele tem dimensão 1, né? Porque eu tenho apenas um único vetor ali. E aí o subespaço de dimensão 1 lá dentro do R3 é uma reta. Então eu já sei automaticamente que isso aqui, ó, é uma reta que passa pela origem, porque é subespaço do R3. Professor, eu queria ver a cara dessa reta, né? Então vamos lá analisar rapidinho, porque aqui a coisa não é tão difícil, não. Então, ó, temos o seguinte, né? O gerado, né, por esse vetor, já que a pergunta é exatamente essa, é justamente algo do seguinte tipo, né? 2 menos 1, 3, alfa, tal que alfa pertence, então, aqui aos reais. Então a gente tem até a seguinte ideia, né? Daí, ó, x, y, z, vou chamar esse gerado aqui dessa forminha, né? Nessa mesma notação, pertence ao gerado por A, se somente se a gente tiver mais ou menos o seguinte, né? Que x foi igual a 2 alfa, y foi igual a menos alfa e z igual a 3 alfa. Ok? Se você lembrar, e aqui o alfa, ele é real. Isso aqui, na verdade, gente, se a gente recordar muito bem, é exatamente uma equação paramétrica da reta. Que geralmente em álgebra vetorial a gente coloca t, né? Muita gente, quando vê o alfa, acaba não associando de imediato. Mas isso aqui é uma equação paramétrica de uma reta. Então, no final das contas, a gente está aqui com uma equação que tranquilamente dá para chegar na equação reduzida, dá para chegar na equação também geral da reta, enfim. Mas chegou na paramétrica, já resolveu. Então, esse aqui é o subespaço, tá bom? É uma reta, ponto final. Agora vamos para o item B. No item B, eu trago o seguinte conjunto. Gerado pelos vetores menos 1, 3, 2, 2, menos 2 e 1. Ok? E aí o que acontece, né? Esse daqui também não pode gerar o R3 todo, porque eu tenho dois vetores. Então, se esses dois vetores são LIs, aí eu vou convidar vocês a refletirem sobre isso. Não vou fazer aqui a conta, mas é fácil perceber que eles são LIs. E aí, como esses dois vetores, eles são LIs, o que acontece? A gente sabe que eles vão gerar um plano, porque esse subespaço de dimensão 2, tá bom? Então, ó, como os vetores são LIs, são LI, eles geram um plano que passa pela origem. Lembrem-se que nem todo plano é um subespaço, ele tem que pelo menos passar na origem. E aí vai ser um plano de novo porque tem dimensão 2, tá certo? É importante a gente saber disso aqui, né? E aí, como é que vai ser a cara desse plano? Vamos fazer aqui uma continha rápida para a gente poder analisar, né? Daí, aqui a gente tem o gerado por esse conjunto A. Assim. Esse gerado que está aqui. Você vai poder enxergar ele da seguinte forma, então. Vai ser coisas do tipo alfa menos 1, 3, 2, mais beta 2 menos 2 e 1. Tal que alfa e beta são reais. Se quiser, você pode escrever ele assim, ó. Menos alfa mais 2 beta, 3 alfa menos 2 beta, 2 alfa mais beta, tal que alfa e beta
são reais. Ok? E aí o que acontece é... Como é que a gente poderia chegar na equação do plano? Essa forma que está aqui já está indicando quem é que são esses elementos que estão aqui dentro. Pessoal, tem como a gente fazer um sisteminha, né? Por exemplo, vou só comentar aqui, é muito similar ao que eu fiz anteriormente. Você vai colocar o seguinte, ó, x, y, z, mora nesse gerado, se somente se, é aquela historinha, né? Se eu tiver que x é igual a menos alfa mais 2 beta, y é igual a isso aqui, z é igual a isso aqui, e aí você vai conseguir resolver no sistema, analisar exatamente quem seria o x, quem seria o y, quem seria o z, para você poder entender direitinho, né? Vai chegar em uma equação que vai dar a equação geral do plano. A outra forma também é que a gente sabe lá de álgebra vetorial, quando nós temos aí dois vetores, né? Basta você fazer o produto vetorial entre eles, que você vai justamente chegar exatamente na equação, né, do plano. Você vai chegar exatamente nessa ideia, porque você vai fazer o produto vetorial, você vai conseguir chegar na ideia, né, de como é que seria essa equação do plano. Então, ou uma forma ou outra, o caminho é 100% certeiro aí para a gente poder chegar lá. Então, vou deixar aí como exercício para vocês poderem verificar como é que chega nessa equação do plano, mas escute a ideia. Ou você pode, supondo que x, y, z mora no gerado por A, aí você iguala, faz o sisteminha, resolve o sistema e chega na equação do plano, que também é um caminho 100% correto, ou, já que os dois vetores são LIs, você agora pode automaticamente fazer o produto vetorial entre eles dois. E aí, pelo produto vetorial, como já é costumeiro lá em álgebra vetorial, você automaticamente chega nessa equação. Pessoal, eu falei que eu ia deixar para vocês, mas eu depois fiquei pensando, disse, não, vamos deixar o vídeo bem completo. O próximo item vai também pedir uma equação, aí eu não vou fazer. Mas essa aqui que é o primeiro, eu acho que é bom, especialmente para quem não lembra muito lá do conteúdo de álgebra vetorial. Então vamos bem rapidinho aqui fazer um rabisco, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente já mais ou menos viu a cara disso aqui e eu poderia usar sistema para poder resolver esse problema. Eu vou revisar vetorial com vocês, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, a gente tem esse primeiro vetor e esse segundo vetor que está aí. Então você pode calcular, literalmente eu vou chamar um de U e o outro de V. Então você pode calcular, ó, o produto vetorial entre eles, tá certo? E aí esse produto vetorial a gente já conhece, né, que você vai poder fazer assim. Menos 1, 3, 2, 2, menos 2 e 1. E a gente vai usar esse método, né, que já é bem famoso. Não vou nem revisar aqui com vocês as ideias. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pular a primeira entrada, você vai vir pegar esses aqui, né? E aí vai dar o seguinte pra gente, ó. Vai aparecer então um outro vetor, porque o produto vetorial dá vetor ainda. 3 mais 4, 4 mais 1, 2 menos 6. Então, aqui está o vetor resultante. Aí você vai dizer, professor, como é que eu faço para daqui chegar então no meu plano, né? Na equação do plano? Simples, ó. Em primeiro lugar, a gente sabe como é que é um subespaço gerado, o zero tem que estar lá dentro. E aí, se você lembrar bem, a equação do plano é assim. AX mais BY mais CZ. Aí, dependendo do texto, alguns vão dar igual a D, ou menos D igual a zero, enfim. A questão é que, como esse vetor ele passa na origem, o D obrigatoriamente vai ter que ser zero. E o A, B e C são componentes do vetor diretor do plano, que é justamente isso aqui, ó, o 7, o 5 e o menos 4. Então estão aqui as equações. Ó. 7x, 5y, menos 4z igual a zero. Está aqui exatamente uma possível equação do plano. A outra forma que eu já tinha comentado aí no vídeo, vocês já estavam vendo eu comentar, justamente vai falar de você pegar, né, um vetor x, y, z, ver as condições para que ele está aqui, você vai resolver o sistema e você vai chegar numa equação parecida, tá bom? Então só foi por questão de completude. No próximo item que eu já gravei, inclusive, está até rabiscado aqui embaixo, você vai ver eu comentando também como é que você deve chegar lá na equação do plano. Enfim, mas eu acho que ajudou vocês a revisarem um pouquinho aí os conteúdos lá de álgebra vetorial e geometria analítica, tá certo? Então é isso, vamos voltar para o vídeo onde estava gravado. E aí também deixo para vocês outros dois conjuntos As, que seria a letra C e a letra D. 1, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0. Esse conjunto A aqui. E o outro seria menos 1, 1, 0, 0, 1, menos 2,
menos 2, 3, 1. Atenção! Nesse caso específico, você vai fazer igual como eu fiz na primeira questão do vídeo. E aí você vai verificar que esses aqui de baixo, quando você colocar na matriz ampliada e por aí vai, o posto é 3. Já o de cima, o posto é 2. Como que o posto é 3? Esse subespaço é dimensão 3. E, portanto, gera o R3 todo, né? Então, nesse caso, ó, isso aqui gera o R3 todo. Faço as continhas para vocês verificarem, tá certo? Como o de cima tem posto 2, ele não gera o R3 de jeito nenhum todo, tá bom? Então, você poderia extrair aqui uma base aqui dentro. Por exemplo, poder pegar esses dois primeiros aqui. Então, esse conjunto vai ser a mesma coisa que só pegar esses dois, e aí você consegue fazer exatamente como eu fiz na letra B. Dá para chegar na equação do plano, pega esses dois vetores, faz o produto vetorial entre eles, e aí você vai conseguir de fato, né, ficar brincando aí com essas continhas para você chegar na equação deste plano. Pessoal, é isso. Vamos agora então para as nossas próximas questões, tá certo? Tem muito mais questões ainda sobre subespaço gerado para que a gente possa treinar bem esse conteúdo. Vamos lá? Continuando aí as nossas questões, a próxima questão diz o seguinte: sejam W1 o subespaço gerado pelo vetor 1, 0, 0 e W2 o subespaço gerado por 1, 1, 0, 0, 1, 1, ambos aqui subespaços de R3. E aí, essa questão pede que mostre que R3 é soma direta de W1 com W2. Vamos lembrar o que é soma direta, né? Então, no final das contas, eu vou exigir que o meu espaço acabe sendo a soma desses dois e, além disso aqui também, a interseção deles seja, então, a trivial. Certo? Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos lá para as informações. O W1 ele é gerado por apenas um único vetor. E como esse vetor é não nulo, todo conjunto unitário formado por um vetor não nulo, esse vetor específico, ele é Li. Então, automaticamente, eu vou colocar aqui como 1, 0, 0 é diferente, né, do vetor nulo, segue que esse conjunto aqui, ó, é Li. Se ele é Li e já, obrigatoriamente já gera W1, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Esse conjunto 1, 0, 0 é uma base de W1. Assim, o que é que a gente já consegue concluir, né? A dimensão de W1 é 1, porque a sua base é formada por apenas um único vetor. Agora vamos para o W2. Qual é o convite que eu faço a vocês? A gente tem que analisar o seguinte. Eu já sei que ele é gerado por dois elementos. O que pode acontecer na pior das hipóteses? Um pode ser múltiplo escalar do outro. Se isso acontecer, é porque eles são LD. Caso não, eles são LI, aí eu já tenho uma base. Então, ou é dimensão 2 ou é dimensão 1. É isso que a gente tem que analisar. E aí, vamos lá, né? Ó, ademais, veja que, vamos imaginar que um é múltiplo do outro, e portanto teriam que ser LDs, né? Se existir um alfa real tal que 1, 1, 0 é igual a alfa que multiplica 0, 1, então isso aqui implicaria, né, que, por exemplo, 1 seria igual a alfa vezes 0, 1 seria igual a alfa e 0 seria igual a alfa, né? Entenda que eu estou fazendo essa igualdade aqui. Entrada a entrada após fazer o produto por escalar. Olhando para esse fato de 1 ser alfa e 0 ser alfa, isso é um absurdo, né? Como é que alfa vai ser 0 em um mesmo tempo? Então a gente tem aqui um absurdo, né? Então logo, não tem como. Então logo, 1, 1, 0 e 0, 1 são linearmente independentes. E se eles são LI, eles são então base de W2, uma vez que já geram, né? Então daí formo uma base de W2 e, por isso, a dimensão de W2 vai ser igual a 2. Ou seja, nós temos aqui o W1, certo? Com dimensão 1, e temos aí também o W2 com dimensão 2. E aí o que acontece, né?
Para a gente poder finalizar então essa questão, a questão pede para a gente que é para mostrar que o R3 é soma direta de W1 com W2. E aí, pessoal, a nossa brincadeira agora é a seguinte. Vejam, basta a gente mostrar que a interseção é trivial. Sabe por quê? Porque sabemos o seguinte, deixa eu colocar na tela para vocês. Sabemos que a dimensão da soma, do espaço soma, né? Então W1 mais W2, é exatamente a dimensão de W1 mais a dimensão de W2 menos a dimensão da interseção entre os dois. Como eu sei que a dimensão de W1 é 1 e a dimensão de W2 é 2, então automaticamente, se a interseção for trivial, né, formada apenas pelo zero, a gente teria assim, menos 0, que daria 3. Ó. Então, automaticamente, como a dimensão de W1 mais W2 é 3, e eles, né, W1 mais W2, são ambos subespaços de R3, então logo a gente saberia que a soma deles tem que dar o R3 todo. Porque não faz sentido você ter um subespaço, certo? Dentro de R3 com a mesma dimensão, sem ser o próprio R3. Vai ser obrigatoriamente o próprio R3. Então, o nosso objetivo, prestem bem atenção, é provar isso aqui. Ó. Então, queremos provar isso. Né? Que equivale a provar que a interseção é justamente formada apenas pelo zero. Então, vamos para isso. Né? Então, vamos lá, afirmação. Vamos tentar provar que W1 interseção W2 é formada apenas pelo vetor nulo. Então vamos lá para a gente poder brincar agora aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? Observe como é que são os elementos de W1, né? A gente sabe que os elementos de W1 são da seguinte forma, eles são gerados pelo vetor 1, 0, 0. Então, o que acontece? Ó? Note que, né, um vetorzinho x, y, z, ele está em W1 interseção W2, né, se acontecer o seguinte. Se no final das contas, por ele estar em W1, ele tem que ser da forma A00 0 para algum A real, certo? E ao mesmo tempo, como ele está em W2, ele é uma combinação linear de 1, 1, 0 e 0, 1, 1. Então, sei lá, teria, por exemplo, um lambda 1, 1, 0 mais um mi, por exemplo, 0, 1, 1, né? Esse lado é por estar em W1 e esse outro é por ele estar em W2. E aí, desenvolvendo o lado direito, a gente teria mais ou menos o seguinte, né? Lambda mais mi, e teríamos o mi aqui. Então, por essa igualdade, ó, observem que eu teria que o A teria que ser igual a lambda, né? Então, daí, A teria que ser igual a lambda. Segunda igualdade, 0 teria que ser igual a lambda mais mi. Então, 0 igual a lambda mais mi. E eu teria que o mi teria que ser igual a 0. Ó, facilmente, né? Veja, se mi é 0, jogando aqui, lambda tem que ser 0, e aí o A também tem que ser 0. Resumindo a história, assim, lambda, mi e A tem que ser todos iguais a 0. Pessoal, se tudo é 0, quer dizer o seguinte, ó, o x e y e z, né, estão ali dentro, deixa eu melhorar aqui a escrita, né? Se é igual, eu vou colocar, né, para A, lambda e mi reais. Só que a gente viu que esse A, lambda e mi são todos 0. Então, na verdade, só quem está na interseção é o vetor nulo. 0, 0 e 0. Então, ou seja, a interseção entre W1 e W2 é formada apenas pelo vetor nulo. E aí, pelo que eu já conversei com vocês antes, isso já justifica, usando essa formulinha, né, que automaticamente a dimensão vai ter que ser 3 da soma e, portanto, ele vai ser o R3 todo. E o fato de ser soma direta, como eu já falei para vocês, é porque a interseção é trivial. Mas eu não vou precisar ficar justificando que os elementos de R3 é escrito como soma de alguém de W1 e alguém de W2, porque eu estou usando aqui o conceito de igualdade de dimensões. Tá bom? E aí vamos lá que temos mais questões para a gente poder brincar. Lembrando que quando tiver dúvida numa, para, revisa ela, refaz, isso não tem problema. A ideia do vídeo é justamente auxiliar vocês em relação a isso, tá bom? Então vamos agora para a próxima. Veja bem. Seja S o subespaço gerado pelos seguintes vetores.
t, 1 menos t, 4 mais t quadrado, contido em P2 de R. Pergunta é, o polinômio P de t igual a 3 mais 4t mais 10t quadrado pertence a S? Né? E aí a pergunta que não quer calar é descobrir essa brincadeira aqui. Então vamos lá. O que é que a gente quer? Queremos encontrar o seguinte. Como eu quero que o polinômio esteja no gerado por 3 outros polinômios, então eu vou ter que ter um escalar alfa, um escalar beta e um escalar gama. Então queremos encontrar alfa, beta e gama reais, tais que esse polinômio em questão que nós estamos tendo aqui, ele seja igual a alfa que multiplica o primeiro polinômio, mais beta que multiplica o segundo polinômio, mais gama que multiplica o terceiro polinômio. Então tem essa dinâmica aqui. Vou fazer a distributiva, então vai ter beta menos beta t mais 4 gama mais t quadrado gama. E aí eu vou reordenar as coisas. Ó. De um lado eu vou deixar isso aqui, do outro eu vou juntar. Só tem t ao quadrado aqui, então eu vou deixar, né? Vou colocar o gama para frente, só por questão de completude da coisa. Depois é o t, ó. Tem esse e tem esse. Então vai ficar mais alfa menos beta t. E por fim, 4 gama mais beta. E aí você vai olhar, ó. Esse nosso gama que está aqui, ó, vai ter que ser estritamente igual a 10. Então, gama igual a 10. Depois você vai ter alfa menos beta igual a 4. Então, alfa menos beta igual a 4. E eu vou ter também que 4 gama mais beta vai ser igual a 3. Como gama já é 10, então eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10 mais beta igual a 3, ou seja, 40 mais beta igual a 3 e, portanto, beta vai ser igual, então, a menos 37. E aí, usando isso, facilmente você vai chegar que o alfa vai dar menos 33. Então, ó, temos esse e esse. O que acontece? O sisteminha que apareceu tem solução. E é essa única solução que está aqui. Então, sim, ele pertence a S porque o sistema tem solução. E se você quiser exibir exatamente como é que ele vai ficar, então eu vou fazer assim para vocês. Ó. Vou chamar esse primeiro polinômio de P1, o segundo de P2 e o terceiro de P3. Combinado? E o polinômio todo já está com o nome de P. Então, quer dizer o seguinte. Ou seja, P é igual a quem? Então, é o alfa que multiplica o primeiro, né? Então, vai ser alfa P1, beta P2, mas eu vou colocar os valores, né? O alfa é menos 33 P1 de T, menos 37 P2 de T, mais 10 P3 de T. Isso, de fato, pertence a S. Ok? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro também essa questão para vocês. Vamos lá que temos mais. Ó. Agora, ainda continuando no espaço de polinômios, né? Espaço esse que eu já falei em sala de aula, que às vezes é um calo-sapato de muita gente. No espaço P2 de R novamente, mostre, vamos para item A, que o espaço P2 de R ele pode ser visto como gerado pelos seguintes vetores. 1 mais t, 1 menos t e t quadrado. Então veja bem, primeira coisa que eu acho que é interessante a gente colocar na nossa cabeça é qual é a dimensão de P2 de R. A dimensão desse espaço, ele tem dimensão 3. Então o que acontece? Preste atenção que eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. Se eu conseguir justificar que 1 mais t, 1 menos t e t quadrado são LIs, só isso, LIs. Então, automaticamente eu consigo entender que eles têm que gerar. Por quê? Qualquer conjunto formado por 3 vetores, já que a dimensão dele é 3, também vai ter que gerar, porque é uma base. Então, se for ali, automaticamente gera. Então, você pode usar esse esquema, né? Em vez de ficar justificando que um polinômio qualquer, do tipo AT quadrado mais BT mais CT mais C é igual a uma combinação dos outros, você pode usar esse artifício, que é o que eu vou fazer. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó.
Como a dimensão de P2 de R é igual a 3, basta verificar que os vetores são LI. Se eles forem LI, tudo se resolveu. De fato, né? Vamos lá. Para ver que eles são LI, basta você fazer uma combinação linear dando zero e justificar que os escalares são zero, né? Então, se existem, né? Alfa, beta e gama reais. Tais que, vamos lá. Alfa que multiplica 1 mais t. Beta que multiplica 1 menos t. Gama que multiplica t ao quadrado igual a zero. Isso aqui implica em quê, né? Vamos lá fazer as continhas. Distributividade. Alfa mais alfa t. Beta menos beta t. Gama t quadrado igual a zero. Lembrando que esse zero é o polinômio nulo, que você pode até já escrever aqui, ó, assim. Para ninguém ter dificuldade de saber quem é esse zero que eu estou colocando aqui. Aí você vai só reordenar. Eu vou colocar o que tem t quadrado para frente. Alfa menos beta t. Alfa mais beta. Isso aqui tem que dar igual a isso aqui pra gente. Aí dos dois, aí vai ser literalmente a como você quiser resolver essa situação aqui específica, né? Porque é como se a gente tivesse um pequeno sisteminha. Mas eu vou ser mais prático, porque eu vou ter o seguinte. Gama vai ser igual a zero. Alfa menos beta igual a zero. Alfa mais beta igual a zero. Por esse aqui de baixo, alfa tem que ser igual a beta. E aí isso aqui vai implicar que tanto o alfa quanto o beta tem que ser zero. Então eu tenho que o alfa e o beta é zero e o gama é zero. Então eu apenas tenho uma solução trivial, né? Todos os escalares que eu tinha pego tem que ser todos iguais a zero. Por esse motivo eles são ali. Então, como isso implica que alfa, beta e gama é igual a zero, segue que os vetores são LI. Logo, temos o desejado. Como eu falei para vocês, se LI, automaticamente vai ter que gerar justamente por causa da base, da dimensão, né? E aí, item B, aí eu coloco aqui, ó. Escreva P de t igual a 2 menos t mais t quadrado como combinação linear de 1 mais t, 1 menos t e t quadrado. Aí é do jeito que a gente já sabe fazer mesmo. Automaticamente, isso que eu vou deixar só o início para vocês e vocês finalizam, tá bom? Você vai querer fazer o seguinte, você vai querer escrever esse P de t todo como sendo igual a um alfa que multiplica 1 mais t, mais beta que multiplica 1 menos t, mais gama que multiplica t quadrado. Aí você vai brincar em cima disso aqui para descobrir um possível valor para alfa, para beta e para gama. Que detalhe, vai sempre dar certo. Que a gente acabou de justificar que ele gera todo mundo. A resposta que eu vou deixar para vocês é que o alfa vai dar igual a 1 sobre 2. O beta vai dar 3 meios. E o gama vai dar 3. Então, para você fazer e verificar, dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer a continha para você verificar que exatamente vai dar certo dentro dessa conta que a gente está fazendo. Ok? E aí, vamos para mais uma questão. Trago o seguinte para vocês. Dados V1, o vetor 1, 1, 1, V2, 1, 2, 0, V3, 1, 3, menos 1, se 3 menos 1 e k pertence ao gerado por esses vetores, qual o valor de k? Bom, vamos lá analisar um pouquinho como é que a gente deve fazer esse tipo de questão. Primeiro, eu tenho 3 vetores e quero que 3 menos 1 e k esteja no gerado deles. Então é o seguinte, como 3 menos 1 e k pertence a esse gerado, então eu já sei que esse vetor específico é combinação linear de V1, V2 e V3. Então, eu já sei que existem alfa, beta e gama reais, tais que esse vetor específico, ele é
um alfa que multiplica o primeiro, um beta que multiplica o segundo e um gama que multiplica o terceiro. Tudo bem? E vamos lá fazer a continha, né? Então, ó, eu tenho que 3 menos 1 e k, aí vai dar igual, né? A alfa mais beta mais gama, alfa mais 2 beta mais 3 gama, e vai dar alfa, o beta vai zerar ali, menos gama. Então, essa é a brincadeira toda que a gente está fazendo aqui. Donde nós vamos obter o seguinte sistema, né? Alfa mais beta mais gama igual a 3. Alfa mais 2 beta mais 3 gama igual a menos 1. E alfa menos gama igual a k. O que a gente vai fazer agora? Vamos montar a matriz do sistema para a gente poder resolver. Lembrando que nós queremos que tenha solução. Isso é importante. Então, daí, vamos para a minha matriz ampliada. Ela é 1, 1, 1, 3. 1, 2, 3, menos 1. 1, 0, menos 1 e k. E aí vamos lá brincar com tudo aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer vai ser anular a parte de baixo do meu pivô aqui, né? Então, eu vou fazer linha 2 menos linha 1. E linha 3 eu vou substituir por linha 3 menos linha 1. Então, vai ficar 1, 1, 1, 3. 0, 1, 2, menos 4. 0, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. E k menos 3. E aí, agora, eu vou zerar abaixo do meu próximo pivô. Então, basta fazer linha 3 mais linha 2. Então, eu vou ter 0, 0. E vou ter ali, ó, k menos 3 junto com menos 4, né? Ou seja, eu vou ter que é k menos 7. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma continha, que é sempre importante a gente olhar. Então, se eu não coloquei nada errado aqui, deixa eu só olhar com calma. 3 menos 1 em k. Então, realmente ficou k menos 3, tá tudo certo. E aqui eu tenho linha 3 junto com aquela linha, então tá certo, k menos 7. E aí, gente, quando eu chego nesse valor de k menos 7, então tá tudo feito aqui, o que acontece? Agora nós vamos observar, ó, a minha matriz dos coeficientes. E aqui eu tenho a minha matriz ampliada. Para que tenha solução, automaticamente a gente vai precisar do quê? Que essas duas matrizes elas tenham o mesmo posto, que a mesma quantidade de linhas não nulas. A minha matriz dos coeficientes tem apenas 2 linhas não nulas e não tem mais o que a gente fazer diante dessa situação. Então, qual o que a gente acabei de ver que eu errei? Não, errei não. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Eu vou ter que de algum jeito também, ó, anular essa posição que está aqui, para que tenha o mesmo posto. E a ampliada também tem apenas 2 linhas não nulas, porque do contrário ela teria 3 e eu teria uma desigualdade de postos. Então, o que acontece? Para que o posto da ampliada também seja igual a 2, necessitamos que k menos 7 seja igual a 0, ou seja, que k seja igual a 7. Então, qual é o valor de k para que isso aqui aconteça? É k sendo igual a 7. Tá bom? Vamos então para a nossa próxima questão. Vamos para a próxima questão, ela diz o seguinte. Mostre que V1 igual a 1, 1, 1, V2 igual a 0, 1, 1 e V3 igual a 0, 0, 1 geram R3. O que acontece? Para verificar 3 vetores se geram R3, é simples. Isso vale para R2, vale para R4, né? Você vai pegar esses vetores e você vai observar o seguinte, ó. Escreve a matriz formada por esses vetores como vetores coluna. Então, 1, 1, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. E você vai calcular o determinante dessa matriz. Ora, esse determinante vai dar 1. Deixa eu conferir. Só vai dar 1 determinante, que é diferente de 0. Ou seja, essa nossa matriz ela é invertível. Então, atenção, né? Daí, como
Vou chamar essa matriz aqui de A, tá bom? Como det de A é diferente de 1, diferente de 0, né? Segue que os vetores são Li, né? E, portanto, formam uma base de R3. Se é uma base, em particular, gera. Então a resposta é sim. Veja que fácil. Claro, dá para poder verificar de outras formas. Você pode verificar na mão mesmo, fazendo aquelas continhas de sistema, mas a gente também já sabe que tem esse formato via determinante. E a última questão deste vídeo é o seguinte. Eu queria que nós pudéssemos determinar, certo? Subespaços de P2 de R gerados por alguns vetores aqui específicos que eu vou colocar para vocês. No item A, eu trago aqui os seguintes vetores. 2x mais 2, P2 menos x quadrado mais x mais 3 e P3 dado por x quadrado mais 2x. Prestem atenção ao que eu vou pontuar. Se por acaso esses três vetores são LIs, automaticamente eles vão gerar o todo, porque a dimensão de P2 de R é 3. Do contrário, alguém é combinação linear dos demais, tem que te retirar, e aí você vai saber quem é a base e pronto, a coisa finaliza. Então vamos lá comigo, né? Ó, note que se existem alfa, beta e gama reais, tais que alfa que multiplica 2x mais 2, mais beta que multiplica menos x quadrado mais x mais 3, mais gama que multiplica x ao quadrado mais 2x, igual a 0, x ao quadrado, 0x mais 0. Isso aqui acaba, então, implicando para a gente o seguinte, né? Vou já juntar tudo aqui, tá bom? Então vai aparecer aqui, ó, gama menos beta, x ao quadrado, mais, vai aparecer 2 alfa mais beta mais 2 gama x, mais 2 alfa mais 3 beta. Igualando os coeficientes, a gente vai chegar no sisteminha, né? E aí eu vou colocar 2 alfa mais beta mais 2 gama igual a 0. Vou colocar isso aqui na parte de cima, é opcional, tá bom? Depois 2 alfa mais 3 beta igual a 0. E a próxima equação vai ser, vou colocar o menos beta na frente, né? Mais gama igual a 0. E nós vamos para a matriz ampliada. Aí, vamos lá. 2, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 0, 0, menos 1, 1 e 0. Vamos analisar o que vai acontecer aqui. Lembre-se que o posto tem tudo a ver com a dimensão do subespaço gerado. Se o posto for exatamente 3, então a gente sabe automaticamente que o subespaço que é gerado tem dimensão 3 e vai ser o P2 de R todo. Do contrário, a gente pode eliminar algum daí, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui linha 2 substituída por linha 2 menos linha 1. Certo? Vai ficar assim, ó, 2, 1, 2, 0. Subtraindo, né? Eu estou colocando aqui, ó. E aí 0, menos 1, 1 e 0. Certo? Para deixar bonitinho, eu vou fazer o seguinte. Linha 1, eu já vou substituir por 1 meio de linha 1. E vou fazer a mesma coisa já com linha 2. Vamos lá. Então, você vai ter o seguinte. 1, 1 meio, 1 e 0. 0, 1, menos 1 e 0. 0, menos 1, 1 e 0. Não é difícil ver que quando eu fizer linha 3 mais linha 2, automaticamente, ó, vai zerar aqui, ó. Então, observem o que é que está acontecendo. O posto dessa matriz aqui é 2. Então, como a gente pode observar, né? O posto da matriz dos coeficientes é 2. Segue que o subespaço
tem dimensão 2. Então, alguém é a combinação linear do outro, né? E é fácil a gente ver isso aqui, né? Ora, desse sisteminha que nós temos ali, eu sei o seguinte, ó. Que x... Deixa eu dar uma olhada pra gente... Na verdade, é alfa, né? Então, a gente sabe do sistema dali, ó, que alfa mais 1 meio beta mais gama é igual a zero. E a gente também sabe que beta menos gama é igual a zero. Daqui eu sei que beta tem que ser igual a gama. E aqui de cima, ó, eu vou então saber que 1 meio, vamos colocar todo mundo em função, sei lá, de gama. Então, 1 meio de alfa mais alfa vai dar 3 meios alfa, então alfa vai ser igual a menos 3 meio alfa. Certo? Então, a gente tem essa dinâmica nossa aqui. Eu consigo escrever eles mais ou menos dessa forminha. Ou até você pode fazer assim. Deixa eu dar uma outra ideia que também não está equivocada. Você pode fazer assim também. Ó. Pega essa primeira equação e aí eu já saberia o seguinte, né? Na verdade, eu vou deixar aqueles valores só para poder ajudar em uma coisa. Eu tenho isso aqui. Agora escolha um valor para gama. Tome, por exemplo, gama igual a 2. Por que eu vou pegar 2? E quando eu venho para esse caso aqui, ó, vai cancelar o 2 do gama com 2 do denominador. Então, eu vou ter que alfa é menos 3 meios. Deixa eu ver onde é que eu cliquei aqui sem querer. Vezes 2, então vai dar menos 3. E beta vai também ser igual a 2, né? Então, nós temos isso aqui. Donde, e aí vou já comentar isso com vocês, a gente já sabe agora que o meu primeiro polinômio vai aparecer o seguinte, né? O primeiro é o alfa, né? Então, sei que menos 3p1 de x mais 2p2 de x mais 2p3 de x é igual ao zero. Aí você pode excluir aqui quem você quiser, por exemplo. Quando eu estava fazendo as contas antes do vídeo, eu automaticamente isolei o P3. Então, você pode fazer o seguinte, ó, 2P3x, ele seria igual a menos 2P2 mais 3P1. E aí, dividindo todo mundo por 2, ficaria o seguinte, P3x igual a menos P2x mais 3 meios P1 de x. Então, automaticamente eu vou excluir esse vetor aqui. Veja que só saber que era dimensão 2 já daria para você dizer assim, tem que excluir alguém, sem nenhum problema. Mas nesse contexto, eu estou mostrando para vocês aqui claramente quem é a combinação linear, caso você queira exibir. Se uma questão, por exemplo, acabar exigindo isso. Então a gente vai tirar o P3, que ele é a combinação linear de P1 e P2. Logo, aprendam isso, né? O subespaço gerado por P1, P2 e P3, ele pode ser visto apenas como sendo gerado por P1 e P2. E aí, quem é esse subespaço gerado por P1 e P2, né? O polinômio P1 é 2x mais 2 e o próximo é menos x ao quadrado mais x mais 3. Parar por aqui já é suficiente, tá bom? Ah, professor, mas eu queria ver como é que é a cara. Então você coloca um alfa, um beta, para mostrar como é que é o estilo dessa combinação linear. Mas isso aqui já resolve o nosso problema. Na letra B eu vou mostrar, por exemplo, como é que ficaria, para você poder entender. Na letra B eu coloco o seguinte, dois polinômios, P1, que é x ao quadrado, e P2, que é x ao quadrado mais x. Dessa vez eu não vou fazer a continha para verificar que eles são LIs. Vou deixar isso com vocês. Se eles são LIs, então a gente sabe o seguinte, né? Como P1 e P2 são linearmente independentes, segue que, aí presta atenção, como eles são LIs, segue que P1 e P2 é uma base, né? É base para esse subespaço gerado. Eu não preciso tirar ninguém. E como é que vai ser a cara desse gerado, né? Note que o gerado por P1 e P2 é exatamente combinação linear desses dois polinômios. E como é que funciona esse polinômio? Vamos olhar juntos? Quando eu faço a distributiva, a mais b x ao quadrado mais bx. Olha que legal, eu tenho um subespaço com polinômios sem termos constantes, né?
ou o termo independente, como a gente chama. Só tem o x ao quadrado e o x. Tá bom? E por fim, e não menos importante, eu tenho aqui, ó, P1 sendo 1, P2 sendo x, P3 sendo x ao quadrado. Esse aqui é imediato. Todo mundo tem que fazer alguma vez na vida. Pessoal, esses três aqui é a base canônica do P2. Aqui nós estamos diante da base canônica. Então, quem é o subespaço que eles geram? O P2 de R todo. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a você que tem dificuldade a observar os subespaços gerados, a analisar quando de fato o gerador de R3, o gerador de P2 de R. Assiste o vídeo, eu sei que ele ficou bem grande, mas a ideia é para que possa auxiliar vocês, né, nos estudos, para que vocês possam aí, né, já contemplar o 10 vindo na prova de vocês, tá bom? E já adianto, daqui a pouco vai também ao ar um outro vídeo, já tá até aqui a questão separada, onde nós vamos analisar, né, como encontrar geradores para subespaços de R3, tá bom? Já fiz, inclusive, em outros vídeos algo do tipo, mas quanto mais a gente fizer, melhor. Então já aguardem esse vídeo. Ainda vai ter um vídeo só sobre conjuntos L e LD e vai ter outro só sobre base. Então ainda tem muita coisa legal. Então acompanha aí, tá bom? Os vídeos que vem aqui no canal. E não esqueça, se inscreva também, deixe comentário, deixe curtida, compartilhe com mais pessoas, assim você ajuda a divulgar o trabalho, tá bom? Até mais!